Muito boa noite a todos. Mais uma noite filosofando e continuando o tema transhumanismo, Aurora dos Ciborgues. Nós sabemos o que é, mas nós não sabemos o que se tornará. William Shakespeare. William Shakespeare. Shake, misture. Spear, sacude. Misture, sacude. Dizem que é o pseudônimo, né? William. E William é Will.i.am. Serei eu? Will.i.am. E dizem que é o meu Saint-Germain agora. Famoso Conde Saint-Germain. Outro tema interessante. Então, os temas genéticas, engenharia biológica, interações biológicas, interações cerebrais. Interface mente-cérebro e mente-máquina e outras coisas. Os insetos ciborgues, insetos com nanotecnologia, controle de macacos, controle remoto de mãos ligadas usando neurônios. Porque as primeiras experiências eram macacos, né? Acho que é. Robôs com cérebros de rato. Recordando a memória de ratos em chips de computadores. Implantes cerebrais para tratar o que ali? Neuron. Mas ali não é a revista Neuron? Seria, no caso, Alzheimer, as doenças cerebrais. Né? Selênio previne Alzheimer. Aproveitando a ocasião, ouvi já que foi falado de Alzheimer, eu ouvi falar que a castanha do Pará ela é ótima contra o Alzheimer por conta do selênio. Confere. Selênio, zinco, manganês, molibdênio, além da vitamina C, né? Complexo. São antioxidantes. Envelhecer é enferrujar, né? Tu estuda mais essa parte. O crescimento, não, é o... Projeto Cérebro Azul. Vamos ver por que Blue Brain. Simulações de computadores do cérebro. 10 mil processadores paralelos. 1 milhão de... É 1 milhão ali? Million thousands. 1 milhão de cérebros. Tem aquelas experiências que eles têm microcérebros, só se aquela lá, para testar medicamentos, para tu não testar em seres humanos, tu testa naquelas células cerebrais em laboratório. Até para evitar usar ratos, evitar usar bichinho. Alternativas de pesquisa. Uma alternativa, né? Porque já não é de agora que eles estão tentando eliminar o teste em rato. Porque os ratos, coitados, eles são seres vivos também. Então, os próprios cientistas, eles estão tentando achar alternativas para não testar mais em camundongos ou em ratos. Daí, provável que eles vão testar em células, e tecidos. Né? Isso. Em testes em olho, alguns lugares já é feito em olho de animais mortos. Então, eles pegam o animal morto. O olho do boi. O boi. A cabeça, por exemplo, do boi, ela geralmente é descartada quando o boi é carneado. Então, ao invés deles usarem aquilo e testar num animal vivo, eles pegam aquela parte que foi descartada e eles testam nela. Uhum. Em 5 anos, um cérebro completo de rato. Porque o cérebro do rato é pequenininho, então é mais fácil trabalhar com ele. Uma completa... Não, mas ali fala em software. 7 seria estágio... Achados de software, não saberia como traduzir em ferramentas. Ferramenta software. Em 5 anos, eu completo o cérebro de... Tá. Uhum. Em 20 anos, uma completa cérebro humano. É conjunto porque set theory, em inglês é o teoria dos conjuntos.
Mas tem o set de filmagem. Tem... Nesse caso aqui, Aham. creio que seja a relação da conjuntura. Em 20 anos, o completo cérebro humano. Assim como tu desenvolve com células de pele para tratar queimaduras, para repor, para fazer em caso de queimaduras com mais 50% do corpo, também se usa cérebros para o cultivo de cérebros, de neurônios, para esses fins aí de pesquisa. E evitar usar macacos, evitar usar ratos, evitar mamíferos, né? A preocupação com a utilização de macacos, até onde eu saiba, ela é um pouco maior, porque como eles têm cromossomos parecidos, a quantidade de 2% só a cromossomos, diferença de nós. em uma analogia, uma biologia, aliás, uma biologia parecida, lá na Inglaterra eles proibiram a utilização de macaco porque eles ficaram com medo de que talvez os macacos passassem a raciocinar. Isso. Então, Que deu origem ao filme Planetas Macacos. Planetas Macacos, ele segue essa linha. Testes com Alzheimer, né? E tu falou bem semana passada que os animais têm porque é uma coisa biológica, a questão da demência senil. O que eles não têm é loucura, esquizofrenia, doenças afetivas. Tem estresse, mas não doenças afetivas no sentido humano. Gato é o animal que mais se estressa. Gato, pode ver. Quando geralmente o gato é criado em casa e o gato se acostuma com as pessoas daquela casa. Quando chega alguma pessoa estranha, eles já ficam meio incomodados. Mas quando chega, às vezes, quando é assim, festa final de ano na casa da pessoa, o gato, em geral, ele tende a se esconder. Ele não gosta muito daquele monte de gente invadindo o lugar dele. Mas lá em casa tem um que ele, dependendo da pessoa, ele vai no colo. Dependendo da pessoa. Sabe que o gato, o cachorro, ele os sabe. Nossos também. Os nossos sabe quem é bom, quem é ruim, né? O cara ruim, ele late nossos, ou ele mia. Os nossos aqui, a gente teve a festa no final do ano, eles, em geral, eles ficavam ali, quando a gente estava ali, estavam acostumados. Mas quando chega aquele monte de gente, já se mandaram. No pé. Principalmente criança. Eles odeiam criança. Porque as crianças querem correr atrás dele, querem pegar e tudo mais, e eles se assustam. Isso é verdade. Então o ciborgue ali, tu não descobriu quem é aquele cara lá ainda? Organiza cibernético, então. É Star Trek. Para quem é os trekkers, né, que admira aqueles filmes lá de 1940, 50. Cunhado em 1960 por Manfred Kleines e Nathan Klein. Combinando homem e máquina. O coisinho, não, que ele era de Vulcano, nada a ver. Onde a tecnologia começa ou vai terminar, né? Onde começa a tecnologia? Onde nós terminamos e a tecnologia começa. É aquela questão, até que ponto seremos humanos ou seremos máquina? Quantos por cento? Aquela questão. Que nem do transplante de cérebro, que é outra coisa polêmica, né? Tu tá transplantando cérebro, tá transplantando corpos. Coisa bem polêmica. Tu, Flávio, pessoalmente, tu é a favor ou contra? Sou contra. Contra? Tu até pode desenvolver, no caso, um paraplégico, tu transfere a memória dele para uma máquina e talvez fazer um ciborgue. Mas o corpo de máquina e a mente dele, e ele preservar a mente dele. Assim que ele morrer, ele vai continuar vivendo na máquina, e não pôr no outro corpo de uma pessoa que morreu. Que aí entra a questão bioética. Assim, né, no caso, a questão do ciborgue, eu também ainda não tenho opinião formada acerca de... Eu não sei se dá para ligar cérebro com máquina, né? Não sei se ainda eu acho que já tem tecnologia. No caso, tu diz transplantar o cérebro ou é o transplante de cabeça? Não, dá para transplantar só as memórias. Eu me expressei errado. Dá para transplantar só as memórias. Uhum. Se bem que, teoricamente, seria mais complicado o cérebro inteiro. Eu acho que, particularmente... Talvez o córtex cerebral, né? Falando agora, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre transferir um cérebro de uma pessoa para outra. Mas se a gente for analisar bem, talvez seja mais interessante, ao invés de transferir para outra pessoa, transferir para um robô, sei lá, para alguma coisa, preservando as memórias. Transmitir as memórias, não o cérebro em si, né? Isso. Assim como tu grava numa gravação digital.
onde terminamos e onde começa a tecnologia. Então, ciborgues humanos, Rio VR, o que é VR? Realidade virtual. Tá, onde o futuro nos levará, lá em cima. Então, realidade virtual, virtual reality. Realidade virtual, só para lembrar, ela já existe, claro que não de forma extensiva, mas ela já existe com alguns videogames de nova geração. Então, ela coloca a pessoa dentro do jogo. Tá, mas aí tem a ver com cyberespaço, termo que foi criado pelo... Não sei te dizer qual é o princípio 1960. deles. Inclusive, um jogo que foi lançado ano passado, Resident Evil 7, e foi adaptado para realidade virtual. Como ele é um jogo de horror, o que eles pensaram? Vamos transferir a experiência para a pessoa se sentir lá. Então, tu usa um mecanisminho lá, um aparelhinhozinho lá, e tu consegue jogar o jogo como se tu estivesse dentro do universo. Como é um jogo de terror, isso fez provável que ter feito razoável sucesso pelo fato de que o objetivo já é assustar. Então, mas tem outros jogos que não são de horror também, que já estão... E não pode perturbar a mente? Pessoa suscetível, ela perturba a mente até se assistir o filme do Drácula, que não é tão pesado. Porque eu penso o seguinte... Porque eu já atendi no hospital de 3 de maio, uns 15 anos atrás. Tá, tu fala... Tinha uma moça que ela estava depressiva porque eu estou entrando em sites de ocultismo, de magia, de coisa, e ela estava totalmente perturbada. Só que daí é complicado. Uma obsessão virtual. É complicado, porque... Quando tu vai jogar... De repente joga e tu fica neutro, mas tem outras pessoas que... Sim, e geralmente essas pessoas, elas são pessoas que elas já têm elas já têm uma tendência a ser dominadas. Sim. São pessoas que elas não, digamos que elas não têm uma personalidade tão forte. Então são pessoas que pode ver, é mesmo esse tipo de pessoa que é muito fácil tu manipular, pessoas hipnotizáveis, manipuláveis. Isso. Então... Sugestionável. Então, aí a importância de tu exercitar a mente, tu ler, tu estudar e não se prender só ao que... E não ficar preso só no virtual e esquecer do real também. Só o que a mídia tem que fazer. Tem que ler coisas fora a parte do que nos é ensinado. Porque se tu se prende muito ao conhecimento que é passado nas escolas, tá ferrado. Sim. Tá ferrado porque lá eles não passam nem metade do que deveriam passar. Tu concorda com a opinião dos especialistas que a gente não deve mais que 3 horas por dia? Boa, a questão da utilização inteligente do tempo. Né? Os especialistas que falaram isso, inclusive isso aí saiu na Globo, tá? Que o que a especialista lá falou? 3 horas de videogame faz mal, 3 horas de computador, 3 horas de celular faz mal. É para visão, né? Mas qual é o problema? No entanto, 24 horas de Big Brother Brasil, eles não falaram nada, eles oferecem. Então eles te apresentam uma notícia dizendo que 3 horas de videogame, de celular... Mas tem estudos que dizem que quanto mais tempo em televisão, mais burro tu fica. Já tem estudos. Sim, mais tempo na televisão, mais burro no caso, né? Isso. Sim, tem um velho que diz, televisão demais apodrece o cérebro. Por que o norte-americano é onde tem as maiores mentes e é um paradoxo, e o povo não, justamente, é o mais imbecil, entre aspas. Justamente, Flávio, por isso que eles não falaram da televisão. Tem gente que o dia inteiro fica vendo beisebol, o dia inteiro vendo basquetebol, o boxe. O problema, isso nesse caso já se torna psicológico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, internet. a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vício em videogame, ele sim, ou em essas coisas, ele sim é considerado patológico. Mas dentro das mesmas circunstâncias em que os outros vícios são. A partir do momento que tu vive para aquilo. Se tu, por exemplo, tu trabalha, tu deixa de comer. Tu trabalha, mas tu deixa de trabalhar, tu deixa de comer, tu deixa de fazer o que tem que fazer para se dedicar ao computador, ao celular, ao videogame, daí é um problema psicológico. Daí sim é uma questão psicológica. Até se tu faz isso para se dedicar inteiramente à TV, 24 horas em cima da TV. Daí é também a mesma coisa. Só que em geral, a mídia em geral não vai passar isso, porque a mídia é a TV, né? Mas tem passado bastante importante. Ultimamente, né? Alguns canais, mas tem uns que ainda são mais antigos. Por exemplo, o canal em questão, que todo mundo sabe que é a Globo, eles passaram lá uma notícia dizendo que videogame, celular e computador por mais de 3 horas fazem mal. E, no entanto, o mesmo canal ele oferece 24 horas de BBB. Então, eles não falam nada da TV. Eu chamo BBB bosta. Então, vamos e vemos.
porque eles ali não tinham nenhum compromisso com a saúde mental das pessoas que estão assistindo. O problema deles é que eles estão atacando mídias alternativas que estão deixando a TV para trás. Então pode ver, os quedas de audiência... Aproveitando o teu lado químico, tem gente que diz que a pipoca não é tão ruim nutricionalmente. Porque o cinema é tudo Coca-Cola e pipoca, ou Pepsi-Cola e pipoca. Qual é a tua opinião? Eu não posso te dizer algo porque eu ainda não sei quais são os efeitos o que tem na pipoca, o que eles usam ali. Deve ter usado algum aditivo químico, alguma coisa. O que eles usam ali para considerar isso prejudicial. Eu posso dar uma pesquisada e trazer na próxima semana. E ver por quê. Daí eu te digo o motivo. Obviamente tem uma raiz química, porque tudo tem uma raiz química. Tem a feita normal, tem a de micro-ondas, aí tem as variantes. Sim. Tudo tem uma raiz química ou física. Mais açúcar. Talvez o que faça mal seja o açúcar e o sal, não a pipoca em si. Provavelmente, porque a pipoca em si, ela sai do milho. Né? A não ser que tenha alergia ao milho. Isso, daí no caso, daí geralmente quem tem alergia ao milho tem alergia a tudo que tem glúten, essas milho, coisas, né? Não necessariamente, que o glúten é a luteína, né? Aliás, a gliadina. O que eu estava falando? Não, então é isso, eu vou dar uma pesquisada e posso trazer isso na próxima semana, porque qual é o problema que tem na pipoca, que tem lá? O que eu sei, por exemplo, o que eu posso falar de um alimento que é muito comum e quimicamente, se tu vai ver a química dele, dificilmente tu vai... Não cachorro-quente, os nuggets de frango, os mini chickens perdigão, famosíssimos, não só perdigão, mas tem de diversas marcas, da turma da Mônica, Sadia. Aquilo ali, para eles fazer aquilo, eles basicamente pegam aves, galinha no caso, né? Eles jogam galinha tudo espremida lá. Então o que vai ali? Víscera de galinha, bico de galinha, osso de galinha, unha de galinha, vai tudo misturado até fazer uma papa rosa. É uma coisa meio asquerosa. Daí eles botam ali sulfato de alumínio. As pessoas não sabem disso. Tem inclusive alguns conservantes que vão ali, que são os mesmos que tu usa para carro. E vai ali. Mas aí tu não come pão francês, que tem bromato? É outro problema. O pão francês, o bromo, nós temos uma quantidade de bromo. Nós temos quantidade de bromo no nosso organismo, mas em geral isso não é natural. A maior parte desse bromo e arsênio que a gente tem no nosso organismo, se tu vai fazer uma análise de tudo que tem no nosso organismo, de produto químico, tu vai achar toda a tabela periódica ali, muitas dessas coisas não são naturais. O arsênio, o bromo, geralmente eles vêm de coisas externas. O bromo, principalmente, vem por conta do pãozinho da água. E esses pães que vão esses pães, né, que vão por aí nas padarias, essas coisas. O problema é o seguinte, né? O bromo, todos os elementos da família do bromo, se não me engano, flúor também ali, eles competem com o iodo. Depressão, esquizofrenia, mas eu não acredito muito. O quê? Que o pão francês aumentaria a depressão, esquizofrenia, doença mental. Olha, não sei se é um dos efeitos do bromo, tipo um veneno, né? mas o chumbo, por exemplo, o chumbo e os metais pesados, por exemplo, eles aumentam. Sim. Porque eles se acumulam, eles atacam diretamente o nosso sistema nervoso. Sim. Então, eles são... Calígula, por exemplo, ele era psicopata, mas ele era um psicótico, mas dizem que antes ele não era assim. Ele até... Só que os canos eram de chumbo e os copos eram também... Sim, acetato de chumbo eles usavam. Copo de chumbo, eles ainda adoçavam o vinho com acetato de chumbo. Porque o acetato de chumbo, ele tem um gosto doce. Ele é docinho. Nunca experimentei, tá? Isso que a gente sabe pela teoria, tá? Ele tem um gosto doce. Daí o que acontece? Para adoçar um pouco o vinho, que na época eles não tinham açúcar nem nada, eles botavam lá, enchiam de acetato de chumbo. Resultado, eles ficavam tudo louco. Por isso que naquela época o pessoal era muito mais violento. O mel também não tinha? Mel já tinha. Mascavam, ainda não só tinha, que não tinha cana. Mas talvez eles não usassem, né? Mas já tinha. Mel é bem antigo, né? O mel é o mel da época de João Batista. Vamos ver quem tem bastante gente ali. Temos. Salete Rosa. Marcos Marques. Boa noite. Vanilza Coral. Francine Niero. Lá da Estação Cocal. Paulo Sérgio Vieira. Lenir Oliveira Santos. Acir Caetano. Micael da Rosa. Reni Figueiredo. Denise Natalino Gonçalves.
Salete Miguel, Maga Rodrigues, Terezinha Piva. A Piva é parente de vocês? Sidney o quê? Ferrugem? Giovanna Reco. Eliseu Rosa, Gilson Luiz da Rosa, Joninho Rocha, Lígio Fretes, Eloir Sellinger, Fátima Reco, Liliane Souza, Zenaide Inácio, Juliano Kelly, Fátima Bernardo, Maria Graciano, Ândia Naveiras, esse é africano? Yolanda Beckman. Oh, o Beckman tem aquela série que eu gostava, O Mundo de Beckman. É, mas é parecido. Silvinha, não. Não, Lidorvina Crispim, Ediane Porto, Franciele Martins, Landa Bordignon e Adelina. Bordignon era ex-prefeito de Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, humanos ciborgues, realidade virtual, inteligência artificial, ou AI, teve o filme, telepatia, manipulação de sonhos, aí tem aquele filme interessante aquele ator, aquele que namorou a nossa modelo, a Gisele Bündchen, uma época atrás ali. Inteligência artificial, existência virtual, capacidades estendidas do cérebro. Tá, mas esse não lembro o nome do sonho agora. Eles deitavam, sonhavam, entravam no sonho e Leonardo DiCaprio. O mesmo da ilha lá. E a ilha tem a ver com realidades paralelas também, né? Por que filosofia? Os seres humanos, nós somos mentalmente idênticos pelos últimos 200 mil anos. É como a gente comentou, a diferença do chimpanzé, do orangotango e do gorila é de 2% a 8%, é bem pouco. A gente não mudou muito biologicamente falando. Mudamos mais tecnologicamente, moralmente também não mudou muito. Aí eu vou colocar aquela questão, a água vem pelo cano, mas vem da fonte. Nós viemos da fonte, como diz Paulo de Tarso, viemos do mundo espiritual, através do pai e da mãe biologicamente, mas os primeiros seres humanos usaram corpos dos animais. Por isso que eram chamados pitecantropos, homens macacos. Não que tenha sido originado do macaco, mas eles utilizaram corpos mais animalizados. E a tendência do futuro, porque às vezes os futuristas perguntam, e aí entra no transhumanismo, como será o homem do futuro? Será a cabeça grande? Ele será parecido com os que a gente chama ET hoje. Cabeça grande, os pés finos, que a gente não vai fazer tanta atividade física. Mas ali os animalescos que tu tinha, ainda assim, eles são considerados hominídeos. Eles não são não quer dizer que eles têm o originado do chimpanzé. Se tu pegar lá mas eles têm ancestral comum. Mas eles. Não, todos tem na biologia primata, tem a teoria, tem uma teoria que tem o lêmur seria o primordial de todos eles, o muscarenho. Não, mas uma das teorias da biologia é que existe um ancestral comum a todos os seres vivos. Aí tu tá incluindo répteis, aves, tudo. Isso, tem uma das teorias. Só que eu não sei até que ponto isso está certo ou errado, até que ponto isso é ou não aceito pela comunidade científica. Mas é uma teoria que tem. Ali, referente ao mas homem... é a explosão cambriana, que de uma hora para outra apareceu um monte de... Então, tem duas teorias, então. Então, o que acontece? Uma coisa é clara, todos os seres vivos, eles se originaram a partir de moléculas. É a mesma coisa, a visão do cientista do homem em si é que começou na África. Eu tenho controvérsia quanto a isso. Porque se tu pegar o negro, se tu pegar o amarelo, que é o oriental, se tu pegar o do norte da Europa, e pegar o ameríndio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o ameríndio tem a ver com o chinês, tem semelhanças físicas. Então, até teorias que eles têm origem. Mas ali a questão, corpos animalescos,
isso pode estar se referindo ao Australopithecus e os hominídeos que vieram antes deles. É que aí Eles tem a tinham teoria uma dos cara astronautas parecida. antigos, a teoria que Eles eram parecidos com macacos. que no foram rosto, feitas face. experiências genéticas com... Só que eles não eram macacos, os primeiros hominídeos. Eles tinham, até podiam ter uma aparência meio primata, mas eles não eram macacos. O que houve foram evoluções paralelas de vários macacóides, digamos assim, entre aspas, hominídeos, seria o termo mais certo. E tem a teoria dos astronautas antigos, que houve experiências genéticas com seres extraterrestres com os terráqueos, que já tinham os rutas e alguns povos. Se tu ler a Doutrina Secreta, vai ver que os rutas já estavam na Terra. Só que o oriental veio do espaço, os atlantes vieram do espaço, que era o egípcio, os maias, incas, astecas, o povo indo-ariano lá da Índia. Toda a questão lá da mitologia nórdica, então tem a ver também. De onde é que vieram os brancos, de onde é que vieram os vermelhos, que são os adâmicos. Então tem várias questões. Que até hoje... Até existe um livro interessante, que eu acho que tu vai gostar, que é Arqueologia Não Contada, que mostra outro surgimento do homem não aceito oficialmente. Eles teriam achado esqueletos gigantes, aí comprovando os gigantes da Bíblia, do Gênesis, esqueletos de 2, 3 metros. Muita gente diz, não era um gorila, não era um homem. Então tem essas controvérsias que não seriam que não seriam ossos humanos. Então tem, só que a Bíblia fala nos gigantes. E parece que quando eles entraram na terra de Canaã, tinham povos, inclusive o morto por Davi era um deles, eles eram grandes mesmo, 2,5 metros, 3,5 metros. Bem grandes. Então, mas nos últimos 200 mil anos, inclusive eles fizeram aquele estudo fantástico com DNA mitocondrial, não houve muita mudança biológica, fenotípica, né? A não ser a perda de pelo, mesmo assim tem homens com mais pelo, homens com menos pelo. Zé Sartor, Flávio Ferreira, Chico Bento e Delei de Pia. Nós temos sido questionados durante muitos anos, questionando se nosso mundo... Não entendi. Nós estamos sendo questionados desde o quê? Desde que Platão viveu 2.400 anos atrás. Ali tem um negócio errado ali. O Descartes viveu 400 anos atrás. Nós ainda estamos compartilhando com questões similares hoje. Acho que é questões, né? Similares hoje em dia. O Platão já fala no mundo das ideias, a gente já conversou sobre Platão. O Descartes separou mente e corpo, resistência res cogitans, e nós verdadeiramente estamos nos ombros de gigantes. Gigantes se referindo a Pitágoras, Heráclito e aqueles caras lá, Sócrates, Platão. Tecnologias graciosas. Tem outro nome, amazing. Fantástica pode ser também. Estão emergindo, mas